O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, estou com uma participação relativamente intermitente ainda, mas espero que com a volta do período letivo isso se regularize. E falando em volta do período letivo, eu costumo falar com os meus alunos que, dentre as matérias que eu lecionei, sem dúvida nenhuma, história é a mais desafiadora. E esse desafio, paradoxalmente, é acompanhado de um encantamento. Em grande medida, esse encantamento vem dessa relação contínua, orgânica e dinâmica que as análises históricas impõem. A cada vez que a gente revisita um determinado assunto, que a gente revisita o olhar sobre a construção de uma sociedade, o olhar sobre a reconstrução das economias, a gente descobre novos elementos. E quando a gente olha quando a gente faz esse reolhar, quando a gente retoma essas análises e a gente consegue extrair os famosos movimentos pendulares, os movimentos que antecedem crises e as respostas às crises, e como a gente consegue identificar esses ciclos muito destacadamente, a gente pode dividir tanto nas grandes transformações, nas grandes transformações que o mundo observou e o que antecedeu esse movimento, como no cotidiano, como a valsa do cotidiano, como a dança que essas trocas de hegemonia de poder locais, digamos assim, ou não locais no sentido regional, mas com quem tá a bola em cada momento, elas fazem parte de um conjunto de tecidos que vai criando, vai bordando o curso da história. E a partir daí a gente começa, tentando, na verdade a partir daí não, tentando propor esse exercício analítico, talvez a Alemanha seja um ótimo exemplo do que esteja acontecendo. Na semana passada, que não teve programa, a Alemanha, grande parte das notícias veiculadas sobre a Alemanha diziam respeito sobre a potencial recessão técnica, que na verdade já foi considerada uma desaceleração econômica e que não necessariamente implica numa recessão, e qual é o impacto desse resultado sobre a economia global. E a partir daí, todo o desafio que tem sido posto, não sem razão, sobre os movimentos de tentativa de manutenção do liberalismo, tentativa de manutenção de democracias liberais, vis-à-vis movimentos que podem impactar em perda desses regimes democráticos, ou pelo menos, se não perda, mas um enfraquecimento onde os regimes mais autoritários, onde Estado de Direito não necessariamente é um valor absoluto. Essa rivalidade, ela coloca o resultado da Alemanha como algo muito preocupante, como algo que coloca em xeque a manutenção dessa democracia nesse modelo liberal que a gente até então estava acostumado. Principalmente se a gente pensa que talvez pela primeira vez na história a gente tem uma espécie de empate entre as lideranças não necessariamente liberais, como a gente conhece, né, ou pelo menos como a gente acha que conhece, e as lideranças mais pró-nacionalismo. Então, ainda tem Macron, ainda tem Angela Merkel, ainda tem Trudeau no Canadá, mas quando você coloca na balança, você extrai lideranças com o peso econômico similar, mas que não convergem para esses regimes mais democráticos. E a partir daí, o desafio de se manter
alianças que blindem, que protejam e que garantam a manutenção desses regimes mais liberais, vira um exercício muito mais destacado. E aí que entra essa dança, né, que eu tô brincando aqui, esse movimento pendular de curto prazo, esse movimento pendular mais cotidiano, mais das notícias de jornal. E a partir daí, se na semana passada era essa preocupação e o resultado da desaceleração econômica da Alemanha toma um sentido absolutamente preocupante e que poderia ratificar as mudanças que estão acontecendo e talvez acelerar. Quando a gente olha para essa semana, a gente já muda um pouquinho o tom dessas análises. Não que efetivamente você tenha uma reversão e que o mundo volte a ser o que era pré-crise de 2008 ou até, enfim, há 5, 6 anos atrás, um pouco mais. Não necessariamente é isso, mas quando você olha o acordo firmado entre Macron e Angela Merkel, quando você olha a resposta de países, inclusive como a Rússia, a reunião e a postura da Angela Merkel na Conferência de Segurança de Munique, a reação dos países, né, como disse anteriormente, inclusive da Rússia, ao discurso dela, a repreenda bem dura sobre ações unilaterais tomadas pelo governo norte-americano, por exemplo, de retirada de tropas, que colocariam colocariam em risco a segurança da Europa. Quando você vê essa reação e quando você vê um crescimento eventual de críticas às políticas tarifárias, veiculação de notícias sobre a desaceleração, relatório da OMC sobre a desaceleração comercial a partir do impacto das políticas tarifárias e o tom que sai da eventual recessão, na verdade não recessão, né, mas a desaceleração econômica registrada pela Alemanha no ano passado, para a notícia de que a Alemanha tem maior superávit global, em grande medida pelas exportações que suscitam as reações adversas do governo norte-americano, é a análise de para onde que a balança está pendendo agora. E aí, de novo, a ideia aqui não é uma análise definitiva ou efetiva de que mudamos o tom, saímos de um risco, enfim, se isso para alguns for classificado como risco, saímos de o direcionamento de políticas externas pró-nacionalismo, que criticam a ideia de globalismo, que acham que existe a necessidade de uma soberania interna e a partir daí tomadas de decisões de políticas econômicas que efetivem esse discurso para a retomada de um processo de globalização que tem várias críticas ao longo do caminho, não é como se tudo fosse maravilhoso nas décadas anteriores. Não é isso, mas é interessante a gente ver esse costurar da história, onde a gente vai e volta o tempo inteiro nessas análises, no fiel da balança, para onde que o peso está indo agora, para onde quem tem voz em cada momento, em cada micromomento que a gente vai analisando. Que é bem, na verdade, o nosso papel aqui, o que a gente costuma fazer, tanto, enfim, escrevendo artigo, dando aula, fazendo podcast, fazendo análises. Essas análises, elas não necessariamente são ótimas preditoras, elas não necessariamente terão eficiência completa para prever o que pode acontecer, até porque o próprio fato de uma série de pessoas fazer análise o tempo inteiro vai
comandando esse movimento, comandando no sentido, nossa, ficou meio conspiratório, não é comandando que vai direcionando, mas o fato de várias pessoas fazerem análise, apontarem eventuais riscos, apontarem eventuais soluções, isso mesmo vai mudando o rumo da história, que de novo não é uma ideia minha, isso é uma ideia super conhecida. Então, o fato dessas análises serem feitas, a coluna de hoje trata muito mais sobre observar esses pequenos movimentos e como daqui a 50, 80 anos esses pequenos movimentos terão ou não relevância no que virá, do que efetivamente uma previsão direta. Então, a gente sai de uma semana onde as análises eram sobre o empate dos regimes efetivamente democráticos para regimes que podem ser considerados mais próximos de autoritários, ou, enfim, é sempre complicado falar sobre isso, da desaceleração alemã, da redução do comércio internacional, para a própria redução do comércio internacional ser noticiada como resposta às políticas que estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, a própria Alemanha, que registrou essa desaceleração, registra um superávit considerável e, por fim, arrematando tanto o acordo bilateral entre França e Alemanha numa tentativa de proteger a Europa dos avanços dos movimentos recentes pró-nacionalismo. Então, essa é um dos fundamentos desse acordo, até as reações ao duro discurso da Angela Merkel na Conferência de Segurança de Munique. Bom, pessoal, mais uma vez, sempre bom estar aqui, falar sobre economia, pensar sobre os rumos da política econômica internacional. Espero que vocês tenham uma ótima semana, quer dizer, um ótimo final de semana, uma ótima semana também, e até semana que vem. Beijos!